Olá, me chamo Amanda e faço parte da VUPS Investimento. Neste vídeo, você irá aprender como utilizar o indicador volume financeiro. Porque muitas vezes você coloca ele no gráfico e fica perdido. E agora, o que eu faço? Como devo interpretá-lo? Qual é a maneira correta? Então não fique fora desse vídeo que eu vou ensinar para você como aplicar ele com as figuras gráficas de maneira correta, com reversões de tendência, seguir uma tendência, com padrões de reversões e tudo mais, beleza? O volume, ele nunca pode ser utilizado como um indicador propriamente para entrar no trader. O volume ele deve ser utilizado, conforme a teoria de Dow explicita, que ele deve apenas confirmar o preço. Como assim confirmar? Sim, ele vai acompanhar uma tendência. O volume precede o preço. O volume ele deve confirmar esse preço. E segundo a teoria de Dow, o volume ele acompanha uma tendência, né? Então, eu vou mostrar para vocês uma curiosidade muito interessante sobre o volume. Muitos de vocês já devem ter escutado falar sobre o candle volume. Candle volume é um gráfico no qual combina o volume com as velas. Ou seja, quanto maior a espessura dessa vela, significa que o volume ali negociado também é muito grande, conforme vocês podem observar, tá ok? Então, vocês podem observar aqui que essa vela, comparada a esta vela, o volume foi bem menor, correto? Então, essa vela aqui, tá ok? Essa vela mostra que o volume negociado aqui foi menor do que o volume negociado aqui. Do mesmo jeito, aqui também teve uma grande quantidade de volume negociado. Então, ele não tem aquele aspecto simétrico, bonitinho dos candlestick. Ele vai se modificando de acordo com a quantidade que está sendo negociada naquele momento, tá bem? Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês agora como você deve utilizar um volume com a tendência. Supondo que a gente está em uma tendência de baixa, né? Com topos e fundos cada vez mais ascendentes, ok? E a gente vai observar aqui que o volume negociado neste momento é um volume assim relativamente bem alto, né? A tendência está caindo, tá tendo bastante negociação de volume, tá tudo ok, tudo bonitinho. E a gente vai observando que o mercado começa a tomar um certo fôlego. E quando o mercado ele começa a tomar um certo fôlego, o volume ele vai começar a cair consideravelmente. Quando o mercado, olha, ele começa a querer fazer um topo e um fundo um pouco mais ascendente que o anterior, você pensa, não, estou diante de um pivô, então eu vou entrar aqui com a compra, né? Só que, se você observar bem o volume, no momento em que o mercado começa a subir, esse volume ele vai perdendo a força, né? O mercado vai ficando assim menos volátil, né? O volume que antes estava muito assim grande, ele começa a ser negociado em cada vez numa reta assim descendente, né? E quando você começa a observar que o volume, o mercado volta a cair, né? Começa a tomar o fôlego, retomando essa tendência,
o volume negociado aqui, ele começa a ficar um pouco maior. E ele vai subindo conforme a tendência vai tomando força, né? Então, você pode observar que muitas vezes o volume, ele nos avisa bastante sobre o que vai acontecer no mercado, tá ok? Então, aqui, se você for traçar uma média móvel, você pode observar que temos uma média, né? E aqui, a gente pode observar que nos momentos em que o mercado teve a correção, o volume foi reduzindo, né? O volume, ele foi reduzindo drasticamente quando o mercado, ó, ele teve um movimento descendente quando ele estava subindo. E quando o mercado voltou a subir, ele começou a também aumentar esse volume de negociação. Agora eu vou explicar para vocês como utilizar o volume com algumas figuras gráficas, como o ombro, cabeça e ombro. Aqui vocês podem observar que o gráfico, o preço formou o ombro, depois subiu mais formando a cabeça e depois o outro ombro, tá ok? E essa linha que tá bem aqui, essa linha é a linha de pescoço, é a linha que justamente vai, o quê? É a linha que vai interligar os dois ombros com a cabeça. E no momento em que esse preço for rompido, você vai entrar com a venda. E qual vai ser a minha projeção? A projeção você vai pegar da cabeça até essa linha aqui de pescoço e vai projetar essa projeção para baixo, conforme vocês podem observar aqui. Essa linha, você vai pegar essa linha e vai projetá-la para baixo aqui, onde vai ser o seu take profit. Dando um exemplo mais específico, eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico. Olha só. Aqui tivemos um ombro, né? Um ombro. Deixa eu traçar aqui um pouco melhor aqui para vocês. Aqui tivemos mais ou menos daqui até aqui tivemos um ombro, tá? Aqui tivemos a cabeça e aqui tivemos um outro ombro, tá? Não vai ficar perfeitinho, como vocês viram na figura passada, não. É normal que não seja tão assim, tá? E aqui vocês vão poder observar, vocês vão traçar a linha do pescoço, que interliga aqui os dois ombros. O rompimento se caracterizou neste candle. Então, a gente entraria neste candle. E qual que seria a nossa projeção? A nossa projeção seria justamente o seguinte, ó. Da linha, ó, da cabeça até a linha do pescoço, a gente projetaria, né, essa linha. E teríamos um alvo mais ou menos nessa região aqui. Ou seja, bateu praticamente, né, certinho. E vocês podem observar que no momento em que foi se formando esse ombro e foi indo para a cabeça, o volume reduziu drasticamente, né? E quando o volume que estava totalmente declinado para baixo, rompeu aqui, esse volume ele voltou a subir de novo essas negociações, ok? Então, é muito interessante como você pode, as maneiras que você pode utilizar o volume. Outra maneira é com triângulo ascendente. Olha só que legal. Aqui a gente formou um triângulo e aqui a gente pode observar que houve o rompimento desse triângulo, nesse candle. E quando esse candle rompeu o triângulo, olha o tanto que o volume também estava alto, né? O volume ele estava baixinho aqui,
baixinho aqui. E depois ele começou a querer dar uma elevadinha, mostrando que o rompimento desse triângulo estava correto. A gente poderia entrar com mais confiança. No triângulo ascendente, temos o mesmo exemplo, né? A gente teve um rompimento aqui, nesse candle. E observem o volume. Olha o volume aqui. Na hora que ele rompeu esse triângulo. Olha como que o volume estava. O volume estava muito pequenininho aqui, ó. Não tinha nem conseguido ultrapassar a média móvel. E quando rompeu o triângulo, olha, já rompeu com volume enorme e já ultrapassou, fechando acima da média móvel. Outra maneira também de utilizar é com os candles de reversão. Como vocês podem observar aqui, esse candle de um homem enforcado, né? Ele fechou justamente com a mesma força, confirmado pela força enorme desse volume. E a tendência realmente começou a ir caindo. Muito interessante, né, gente? Então, ó, outro exemplo é com rompimentos de suporte e resistência. Aqui vocês podem observar que no rompimento desse suporte aqui, dessa resistência, que foi caracterizado efetivamente por este candle aqui, o volume, que antes estava bem baixo, né? Ele subiu com muita força, né? Subiu com muita força, confirmando que a intenção das pessoas naquele momento também era de compra. Então, esse é mais um momento em que a gente pode observar que o volume foi muito significativo na nossa tomada de decisão. Agora, vou ensinar para vocês que também existe indicadores que utilizam o próprio volume, né? A força do volume. Temos alguns desses indicadores, mas eu vou explicar para vocês aqui o OBV, o indicador OBV, que é um indicador de acumulação. Ele mede a pressão de compra e de venda. E ele acrescenta o volume no dia de alta e subtrai nos dias de baixo. Eu não vou me adentrar especificamente nesse indicador, mas é só para mostrar para vocês que existem indicadores que podem ser utilizados com o próprio volume para indicar a força da tendência de um preço. Então, a gente pode observar que aqui houve, né, o rompimento dessa linha de zero pelo OBV, que significa On Balance Volume, e esse candle também subiu junto, o que acabou confirmando a tendência de alta, né? Confirmando essa tendência de alta. Então, o preço seguiu o volume. Vocês podem observar que quando o volume rompeu essa linha de zero, ele ficou, significa que ele rompeu essa resistência do volume dos dias anteriores, falando que a pressão estava muito mais compradora. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês sigam a VUPS no Instagram, VUPS Trader. Acesse o nosso site, nosso Telegram, e qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Muito obrigada e até mais.